Estamos muito bem, né? Quem tinha saudade de ver o pastor Eduardo, a pastora Paula, já viu nesta noite. Uhul! Palmas para eles que vieram. Nosso muito obrigada por estar conosco. É uma grande alegria. Nós celebramos todos os anos que eles estiveram conosco e todos esses anos que se seguirão lá em Matelândia ou aonde Deus chama eles para estarem. Nós hoje, como tema especial, preparando-se para uma nova década, já tivemos semana passada o pastor Nini trabalhando esse texto e hoje vou trabalhar o texto de Josué, capítulo 1. Pegue aí, sabe, a Bíblia deve sempre estar à nossa mão. Josué, então vamos lá, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, sexto livro da Bíblia. Abra aí capítulo 1, do 1 a seguir. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês, israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar, a oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Fecha um pouquinho os teus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. Receba essa palavra para ti nesta noite. Nunca te deixarei e nunca te desampararei. Eu sempre estarei contigo e eu te darei as nações. No nome de Jesus, é a proclamação desta noite sobre a sua vida, amém? Receba esta palavra. Quem é esse homem chamado Josué? Josué, quem é Josué? Josué é filho de Num, Josué como conquistador. Josué, quem foi Josué? Josué foi um dos espias, mas que espiou o quê? E por ordem de quem? Josué andava com Moisés. Moisés todo mundo conhece, amém? Todo mundo conhece Moisés. Moisés tirou o povo do Egito. Moisés abriu o mar vermelho e atravessou com o povo. Moisés bateu na rocha e verteu água. Moisés foi o homem que orou e houve pão que caiu do céu. Moisés orou e eles vieram codornizes e eles se alimentaram. Moisés foi um homem tremendamente usado por Deus. Mas quem é esse tal de Josué? Quem é esse? Quem é esse? Como que? Nunca ouvi falar desse cara. Ele está aí agora, vai assumir. Quem ele foi? Ele foi um dos 12 espias. E quando eles foram a mando de Moisés espiar a terra prometida, eles foram lá, quando voltaram, 10 não acreditaram, não tiveram fé. Mas teve 2 que teve muita fé, que foi Josué e Caleb. E Deus escolhe esse Josué para ser o homem que vai levar adiante o povo. Pensa só que difícil você assumir o legado de uma pessoa tão tremenda como Moisés. Vamos falar sério. Se a pessoa é fraquinha, meia boca, você vai lá e dá conta, não é verdade? Tem uma cozinheira muito forte numa cozinha. Quando a minha mãe ia cozinhar, eu ficava bem longe. Mesmo depois de casada, quando ela faz lasanha, eu digo assim, foi minha mãe que fez a lasanha, tá? Porque a minha lasanha é muito aquém da dela. Pensa só, por quê? Porque é uma cozinheira, teve restaurante, é uma pessoa que sabe o que faz. Tem um nome, tem um legado. Agora, quem sou eu? Um alemão, 20 anos aí de cozinha, nem sei. Quem era Josué? Um tal cara que apareceu aí, nem sabia tanta coisa, nem fazia tanta coisa, mas ele era o cara que Deus escolheu para continuar com o povo. Pensa só, o Josué assume a posição, e quando ele assume a posição, ele deixa lições para quem quer se preparar, lições para quem quer se preparar para conquistar a terra. Ele deixa a lição para quem quer entrar nesta década e arrasar. Você quer arrasar, amém, irmão? Queira arrasar, porque essa década, 2020 para 2030, vai ser uma década marcante na tua vida.
Quantos anos você tem? Eu tenho 46. Quando eu tiver 10 anos, eu vou ter 56. Vou estar chegando a 60. Vou estar já me aposentando. Eles vão abrir a fila dos velhinhos e vão dizer, vai lá, fica lá naquele lugar dos velhinhos, não fica na outra fila não, atrapalhando. Tem até uma propaganda que saiu aí, que a mulher foi no lugar que não devia, ficou na fila errada, todo mundo empurrou ela para ir para a fila dos velhinhos. Vocês viram essa propaganda? Se não viram, veja, é muito engraçado. Vá para a fila do idoso. Eu já entendi que aos 60 eu vou para a fila do idoso, senão vão me empurrar, vão acabar me levando até para o médico, achando que eu estou no lugar errado. Então, meu amado, quando nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos preparar como Josué se preparou e sabia o que fazia. E a primeira coisa que Josué ensina para nós que queremos adentrar nessa década, nos próximos 10 anos e conquistar, é ter paixão. Diga, ter paixão. Sabe por que você tem que se preparar? Porque imagina, dos 46 aos 56, são 10 anos, quer dizer, eu vou ter todos os meus netos, eu vou estar ou aqui em Araranguá ainda, eu vou estar em outra igreja, abrindo outra igreja, não sei, mas eu creio que pelo jeito que Deus me deixou, vocês vão ter que me aguentar, me engolir, vou ficar por aqui, Deus sabe, mas olha só, são 10 anos decisivos. Quantos anos você vai ter daqui a 10 anos? O que vai acontecer com teus filhos daqui a 10 anos? Que faculdade você vai estar fazendo daqui a 10 anos? Aonde você vai estar morando daqui a 10 anos? Hein? Tenha saudades do teu futuro. Tenha paixão. Pense como vai ser teu futuro. Quando você constrói uma casa, você faz o projeto da casa e trabalha para conquistar aquela casa. Você tem o projeto de futuro já agora. E nós precisamos sonhar com o nosso futuro. O pastor Nini falou isso semana passada. Sonhe com o seu futuro. Eu já sonho com meus 10 anos lá na frente. Mas para sonhar com esses 10 anos lá na frente e para estar preparada hoje, eu preciso ter primeiramente paixão. Paixão por quem? Josué tinha paixão por Deus. E que tipo de paixão eu estou falando? Não é aquela paixão assim. Eu tive uma paixão na minha adolescência. Não foi o pastor Nini não, sabia? É verdade, foi um gurizinho lá, nem lembro o nome dele. Mas eu era apaixonada naquele momento por ele. Ele me deu um beijinho no rosto. Olha só. Mas o meu amor verdadeiro, a minha paixão das paixões foi o Nini, viu? Senão eu não ganho janta hoje. Foi a minha paixão. E como a gente mantém essa paixão avassaladora? Que o Josué tinha uma paixão tamanha por Deus que nada o segurava. Primeiramente, nós precisamos entender que para ter essa paixão, nós precisamos ter algo dentro de nós que é a questão de olhar para o futuro. É olhar para o futuro como se fosse o agora. Para nós mantermos a nossa paixão, eu vou olhar para o meu futuro como se fosse o meu hoje. E eu olhando para o futuro como se fosse o meu hoje, nada me segura. Nada me segura. Tem algo que pode te segurar, se você ficar mantendo teus olhos no futuro, nada pode te segurar. A paixão é como um rapaz, eu conheci um casal, né? O rapaz era tão apaixonado pela moça, que ele nadava, a moça morava num lugar que era uma ilha. Então ele tinha que atravessar o rio. Já ouviram falar sobre o Rio das Antas, aqui de Santa Catarina? Algumas pessoas já ouviram falar. Essa pessoa, ele queria ver a namorada, então ele trocava a roupa, colocava a roupa, tudo numa sacolinha, amarrava a roupa, nadava, atravessava lá, chegava do outro lado, se secava, colocava a roupa de novo e ia até a casa da namorada para ver ela. Uau, que paixão! Sabe quem foi esse homem? Esse homem foi o meu pai. Um homem apaixonado pela namorada, mas que se perdeu na história. Perdeu a paixão. E por que ele perdeu a paixão? Porque ele não manteve os olhos no futuro, numa família estável, numa família agradável, numa família
que podia ser uma família de referência, no amor que ele tinha pela minha mãe, ele deixou esse amor morrer. E como nós mantemos esse amor? Olhando para o futuro, mantendo firme, tendo saudades do futuro, o prazer do amor de quando se está junto. Quando se está junto com o Senhor, Josué tinha prazer de estar com o Senhor. A alegria de Josué era ouvir Deus. Josué não subiu no monte, não pegou as 10 tábuas, não pegou as 2 tábuas com os 10 mandamentos, mas Josué tinha uma paixão por Deus que nada o segurava. Ele já sabia que eles iam conquistar aquela terra e que ele ia cumprir aquele propósito. Segundo ponto para manter a paixão é alimentar o amor, é trazer à memória o que nos traz esperança. É trazer à memória o que nos traz esperança. Sabe, quando eu olho para o Nini, eu sei de um homem fiel, de um homem certo. Eu comparo o amor de um casal ao amor que a gente tem que ter por Jesus, mas esse amor não pode nunca ser abalado. É assim que tem que ser esse amor. O amor que eu tenho por Nini, quando alguma coisa difícil acontece, coisas difíceis acontecem sim para mim e para todo mundo. Momentos difíceis vai acontecer para todo mundo, mas no momento difícil eu olho para a promessa que eu fiz para ele, casado para sempre. Para mim divórcio eu deleto, não existe, não importa o preço que eu tenho que pagar, eu vou pagar por ele, e não importa o preço que ele tenha que pagar, ele vai pagar por mim. Eu o amo para sempre, até que a morte nos separe. Esse amor precisa perdurar. Eu lembro das promessas, eu lembro do que ele falou, da família que eu queria ter, da família que eu vou deixar, do legado que eu vou deixar. E quando a paixão por Jesus esfria, sabe o que eu faço? Eu trago à memória tudo aquilo que Deus trouxe na minha vida, que foi o que, quando a Natasha estava ali, passando mal, quase morrendo, espumando na infância dela, e eu orei e Jesus curou ela. Eu trago à memória Jesus operando na minha vida. Eu trago à memória o dia que a minha mãe estava para morrer e Jesus curou ela. Eu trago à memória o nosso caminhão que foi roubado e foi levado para o Paraguai e Jesus trouxe de volta. Eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Isso me incendeia de paixão por Jesus. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Era essa paixão que Josué tinha. Quando Josué ficava abalado, ele lembrava do povo no Egito. Ele lembrava dele amassando barro e do que Deus fez na vida dele e tirou ele do Egito. Ele lembrava dele chegando diante do Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abrindo, oh aleluia! E o mar se abrindo por quê? Porque Deus fez o mar se abrir. Eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Sabe o que vai trazer esperança? Vai brotar paixão no teu coração? É trazer à memória aquilo que Deus tem feito. E se Deus não tem feito na tua vida, Ele vai fazer para que a tua vida seja impactada. Alimente o amor. Terceiro ponto dentro de paixão, para manter a paixão, momentos profundos de intimidades. Horas gastas, aprofundamento conhecendo quem é Deus. Talvez você vai dizer assim, pastora, isso não me interessa, isso para mim não é importante. Talvez você está chegando hoje aqui, eu quero te dizer, se você chegar hoje aqui, a melhor coisa que tu faz na tua vida é aceitar Jesus, porque a tua história nunca mais vai ser a mesma. Se você já está há tempo, eu quero te dizer, te mantenha firme, porque Jesus quer fazer algo novo na tua vida. Ele quer colocar um vinho novo, um renovo, e Ele quer te levantar com paixão por Deus, porque esse Deus é que vai te manter forte. Você precisa ser renovado, e quando nós somos renovados, nós vamos ser renovados aonde, meu amado? Na presença de Deus. Sabe, quando a Estezinha perdeu o bebê, há 2 anos atrás, nada me alegrava. Nada me alegrava. Eu ia para a presença de Deus e chorava, e ali eu chorei na presença de Deus, e veio uma unção tão grande, tão grande, tão grande, na minha vida, que aquilo que foi tão difícil, a perda do bebê, foi uma unção que veio e me renovou, porque na presença de Deus nós somos renovados. Hoje, quando eu olho ela grávida do Léo, eu celebro, porque o nosso Deus é um Deus que eu tenho crido.
E é o Deus que você tem crido, é o Deus que quer fazer algo novo na sua vida, suscitar paixão novamente. E é na presença de Deus que a paixão é suscitada. É na presença de Deus que nós somos renovados. É na presença de Deus, é quando a gente pega a Bíblia, lê a Bíblia. Gente, quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a ver Jesus curando, Jesus levantando o aleijado, Jesus dizendo para o cego: enxerga, você não tem paixão. Eu tenho paixão por ver esses milagres. Eu já vi muitos deles acontecerem e vou ver muito mais. Mas isso suscita paixão em nós, um amor cheio de fogo por Jesus. Você precisa novamente ser aceso. Você lembra? Lembra? Quando você namorou pela primeira vez? Você lembra disso? Como era aquela paixão? Não precisa me contar, não. E nem precisa dizer o nome da pessoa. Mas era forte ou não era forte? Era forte. Era avassalador. Você queria ver aquela pessoa a todo instante. Você lembra? Você que já é cristão. Você lembra quando você aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador? Sabe, não tinha hora, não tinha momento, nada te segurava. Eu nunca esqueço das vigílias no meio, que a gente andava quase montanha para subir, para ir orar no meio do potreiro, e nada nos segurava. Horas e horas de oração, busca incessante, e eu ainda continuo assim, buscando ao Senhor. Em jejuns, em orações, em meio aos momentos difíceis e no meio dos momentos fáceis, porque a paixão não pode acabar. Deus nos chama hoje a sermos apaixonados. Volta a ler a Bíblia, volta a orar, volta a ter momentos de intimidade, porque você vai ser renovado pelo Senhor. Josué sempre se mantinha apaixonado pelo Senhor, mesmo diante das lutas. Deus disse para Josué: Josué, vai e conquista. Vai e conquista, Josué. Josué foi e conquistou. Quando chegou diante de Jericó, conquistou Jericó. Mas chegou na cidade vizinha, Ai, eles foram derrotados. E num momento difícil, como é que é? A paixão se mantém firme? Josué se voltou para Deus, foi para a presença de Deus. Deus tratou com ele, Deus falou com ele. Mais para frente da palavra eu vou falar o que aconteceu. Josué foi marcado profundamente, e Deus disse: volta Josué, vai lá para Ai que eu vou te dar. E Josué volta, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Você sabe em quem você tem crido? No Deus que pode mudar a história, no Deus que muda a história. Comece a olhar mais para o teu futuro, meu amado, sonhe com o teu futuro. Paixão avassaladora significa sonhar com o seu futuro. Tenha saudade do seu futuro. Diga: eu preciso ter. Não, vocês já jantaram, gente. Eu preciso ter saudades do meu futuro. Qual é o teu futuro? O que você pretende do teu futuro? Deixa Deus desenhar o teu futuro. Esta é uma noite para você deixar Deus desenhar o teu futuro. Tenha convicção de que vai acontecer daqui 10 anos, em nome de Jesus. Sabe? Segundo ponto, primeiro ponto, para nós enfrentarmos, nos prepararmos para essa década. Primeiro é ter paixão. Segundo, meu amado, você precisa ser sarado. Diga: eu preciso ser sarado. Josué era sarado. Será que ele era cheio de gominho, musculoso, poderoso? Cheio de voltinhas, aqueles músculos tudo torneadinho assim? Será que ele era esse sarado? Não, Josué não era esse sarado não. Josué era sarado de coração. Sabe o que acontece? Nós precisamos ser sarados. Quando nós chegamos para Jesus, nós chegamos assim, ó. Dá uma olhada na situação do nosso coração. Assim é quando a gente chega em Jesus. Assim está teu coração. Cheio de mágoas, de rancores, de ódios, de frustrações, de decepções. É ou não é verdade? Eu cheguei para Jesus assim. Não conseguia perdoar meu pai. Tinha mágoa da minha história. Não conseguia deixar meu passado para trás, não. Guardava tudo no coração, rancores, raivas, ódios, mágoas profundas. Quando eu cheguei e me encontrei com Jesus, me encontrei com o Deus da palavra, Jesus limpou a minha vida.
mudou a minha história. Ele mudou a tua história, amém? Amém. Só que o que acontece? Tanto eu quanto você, passamos os dias e começamos a enfrentar dificuldades. Nos magoamos com as pessoas, nos chateamos. Às vezes a gente espera de pessoas como o nosso cônjuge, carinho, afago. É ou não é verdade? Fala a verdade. No começo é tudo muito bom, de repente começa só reclamações, olha ali, e vai guardando. E começa a criar a mágoa, da mágoa vem a amargura, vem o rancor, começa a se decepcionar com o pastor, com a pastora, com o líder de IPG, com todo mundo, e quando vê está assim, ó. Olha o estado da pessoa. E eu estou falando alguma mentira? Não, mas é bem assim, não é verdade? E daí a pessoa pergunta assim, o que está acontecendo que Deus tão poderoso, que tem tudo para fazer, não derrama sobre a minha vida a sua unção? Ele derrama, só que a unção entra? Não entra. Por que não entra? Porque a mágoa, a amargura, o rancor, os ódios fazem separação entre nós e o nosso Deus. A unção não tem como chegar na nossa vida. Não é que Deus não quer derramar, é que nós não queremos liberar o nosso passado. Como é o nome da pessoa que te magoou no passado e que tu fica deixando ali dentro da tua vida? Como é o nome dessa pessoa? Como é aquela situação que te magoou profundamente, que fez com que você se sentisse rejeitado, chateado? Está tudo ali guardado e você não deixa o teu passado. E como é que tu quer viver sonhando com o teu futuro, se você não deixa o teu passado para trás? Sabe, só existe uma forma de nós deixarmos o nosso passado para trás e deixarmos o novo de Deus na nossa vida. Sabe o que precisa acontecer? Tanto eu quanto você precisamos querer o novo de Deus. E para querer o novo de Deus, nós precisamos deixar o nosso passado para trás. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos limpar o nosso coração de tudo aquilo que nos fizeram. Deus quer derramar o novo sobre a nossa vida. Mas para vir o novo, você precisa romper com tudo aquilo que tem te prendido. Perdoe. Se tem que se tratar com alguém, vai lá e trata. O que precisa trazer do teu passado de bom, traga para a tua vida. E o resto, põe uma pedra em cima e esquece disso. E nunca mais traz isso para a tua história. Jesus disse, do teu passado eu não me lembro mais. Por que eu não posso dizer, o meu passado eu não quero mais lembrar? Rosana Alves, neurocientista, diz assim, que quando uma pessoa fica puxando o seu passado, ela está criando um trilho muito profundo, e todas as vezes que ela passar por uma situação ruim, ela vai andar naquele trilho ruim de novo, porque aquela é a forma dela pensar, que é sempre trilhar na região ruim. E para nós darmos uma novidade de vida na nossa mente, nós precisamos trilhar um novo caminho neural. E para criar esse novo caminho neural, nós precisamos fazer o quê? Abandonar esse passado e dizer, Deus, eu perdoo e eu aceito aqueles que me feriram, e eu hoje aceito na minha vida o novo de Deus, uma nova unção, um novo tempo, um renovo, o sobrenatural sobre a minha vida. E quando nós fazemos isso, o vinho novo vem sobre nós. Você quer o vinho novo? Amém? Para você ter o vinho novo, você precisa ser sarado. Josué era sarado. Josué não ficou ligando para as pessoas que não acreditavam nele. A Bíblia deixa claro que muitos não creram nele. A Bíblia deixa claro, nós percebemos quando ele está conduzindo o povo, que nem tudo foi como ele talvez queria, mas ele tinha uma fé, uma paixão em Deus, e ele continuava, não olhava para as pessoas, nem para as circunstâncias, ele olhava para a foto do seu futuro, sonhava o seu futuro estava sempre junto com ele. Sabe, esses tempos um homem me procurou e contou assim para mim, pastora, eu tenho ódio de fulano de tal, ódio. E daí eu falei, mas por que tu tem ódio? Eu tenho ódio porque fulano de tal, eu tenho vontade não só de judiar dele, eu tenho vontade de matar ele. Por quê? Porque ele trata mal a minha filha.
porque ele faz aquilo para minha filha. Eu falei, mas como assim? Olha, a Bíblia diz que nós devemos perdoar, nós devemos relevar, nós devemos tirar toda a mágoa e todo o rancor, escrever uma nova história com a nossa família. Pastora, tu não está entendendo, eu tenho ódio de matar. Daí eu entendi o que ele estava falando. Eu falei, da mesma forma que você tem ódio de matar, você se deixou tomar por esses pensamentos, porque um pensamento gera um sentimento, e um sentimento gera uma atitude. Esse é o ciclo. E quando uma pessoa deixa mais de 21 dias, isso se criando dentro de si, se torna uma fortaleza, e só tem um jeito para romper com tudo isso, é no nome de Jesus, é mandar todas essas fortalezas mentais embora, e criar uma nova linha de pensamento, uma nova fortaleza. Eu vou perdoar, eu vou aceitar, eu vou viver em paz, eu vou viver em novidade de vida, amém? Olha só o que um grande autor disse: mostra-me um homem magoado e rancoroso, e lhe mostrarei o fracasso. Sabe, meu amado, não existe sonho de graça, pague o preço. Não existe sonho de graça, pague o preço. Perdoe as pessoas. Também quero falar a respeito de nós sermos, então, primeiro apaixonados, depois sarados, depois eu quero falar contigo a respeito de sermos santos. Você é santo? A Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. Você é santo, amém? A Bíblia diz que todo aquele que aceita Jesus se torna santo. E aqui quando fala se tornar santo, ele fala a respeito de vivermos em santidade. E vivermos em santidade fala de deixarmos o pecado. A Bíblia nos fala que teve um homem que o próprio Deus chegou e falou para ele assim: Caim, o pecado bate à porta, cabe a ti dominá-lo. O pecado vai bater à porta de todos nós. Todos nós vamos ouvir a batida do pecado, mas cabe a nós dominá-lo, porque se nós queremos viver esse sonho de futuro, se nós queremos viver preparando-se para essa nova década, nós precisamos de santidade na nossa vida. A Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 22, 15, a Bíblia nos fala que ficarão de fora os adúlteros, os efeminados, os cães, aqueles que voltam, em vez de seguir o Senhor, se voltam, ficarão de fora. Mas a Bíblia também nos fala, lá em Coríntios capítulo 6, versículo do 9 ao 10, os idólatras, os ladrões. Você rouba? Os adúlteros, os efeminados, os glutões, os beberrões, não herdarão o reino dos céus. Uma lista que aperta, não é verdade? Aperta para mim e para você. Cada um vai ter uma área da sua vida que vai ouvir Deus falando: eis que o pecado bate à porta, cabe a ti dominá-lo. O que você tem se exposto? O que você tem assistido? Gente, a televisão não é uma caixa do diabo, a televisão é uma bênção, amém? Mas tem programa bom e tem programa ruim, tem programa ditando comportamento que não é bom. Na minha vida, eu sempre cuido, sabe o quê? A glutonaria. Cada um tem que saber qual é a área que vai tentar contra a sua vida. E isso sempre tenta contra. Todo gordinho vai ter essa luta, tá? Vai ter essa luta, porque às vezes dá vontade de comer só um pouquinho. Fui na minha mãe, ela serviu um pudim, me deu vontade de comer 2 fatias, não só uma. Daí eu falei: olho direito você já comeu, olho esquerdo também chega. Uma só fatia. Precisamos nos dominar, mas da mesma forma que temos que nos dominar na glutonaria, precisamos nos dominar na bebida. A Bíblia diz: os beberrões não herdarão o reino dos céus. A Bíblia fala, não sou eu, gente, ó. A Bíblia está falando, 2 Coríntios 6, do 9 ao 10. Idolatria, ladrões, mentirosos. Quem é o pai da mentira? É Satanás. Quantas vezes Satanás age de uma forma para que a gente minta? Não ande no padrão da mentira. Você quer ser um conquistador, amém? Para sermos conquistador, temos que ter uma vida de santidade. Josué tinha uma vida de santidade. Ele não se deixava abalar. Sabe o que aconteceu com Josué? Josué passou o Rio Jordão. Olha só que interessante. Ele passa o Rio Jordão com autoridade. O rio não parou na hora, ele mandou o povo adentrar.
Quando o povo adentrou, já estava a Arca da Aliança, já lá no meio, com água ainda correndo. A água tinha parado muitos quilômetros acima, ele mandou o povo ainda ir. Foi a Arca da Aliança até um tanto, daí secou o Rio Jordão, e o povo atravessou a pé, e o povo creu em Josué. Só que Josué, quando chegou diante de Jericó, que tinha as muralhas imensas, imagine uma cidade toda ao redor protegida. Josué pediu para Deus, Deus deu a estratégia, como Deus quer dar as estratégias para nós, como vencedores seus. Deus deu a estratégia para Josué, Josué fez como Deus falou, as muralhas caíram, e ele conquistou Jericó. E daí tinha uma cidade vizinha. Como era o nome da cidade vizinha? Olha o nome, Ai. Era Ai. Olha o ai deste homem. Olha só, quando eles vão para conquistar, eles vão lá com o exército como ele creu que deveria ir, como Josué pensou que deveria ir. Quando ele vai, eles perdem a batalha. Muitos são mortos. Por que ele perdeu a batalha? Você já pensou? Porque Deus tinha dito, não peguem nada que é de Jericó. E um dos homens de Israel pegou algo, pecou. Fez o que não era devido. E quando ele deu lado ao pecado, ele deu lado a Satanás para andar junto de si. Quando nós damos lado, escuta bem, porque isso pode mudar a tua vida. Quando se dá lado ao pecado, Satanás encontra vantagem para andar ao seu lado. Resista ao diabo e diga, sai de perto de mim. Diga, sai Satanás de perto de mim. Amém? Sai de perto de mim. E eles se consertam, eles perderam a vitória lá em Ai. Josué volta, pede perdão para Deus, santifica todo o povo, manda o povo se santificar em jejum, em oração, e realmente todo mundo se santificou, e eles voltaram e venceram a batalha. Sabe por quê? Porque o povo estava andando em santidade. Eu não sei qual é o pecado que tem batido a porta da tua vida, mas eu tenho convicção que ele tem batido a porta da tua casa. Resista e manda ele embora, em nome de Jesus. Presta atenção, tenha saudade do seu futuro. Quarto ponto, vencedor. Josué de antemão tinha a palavra que iria vencer. Ele sabia em quem tinha crido. Você sabe em quem tem crido? Josué tinha uma convicção, eu vou adentrar essa terra, e essa terra já é minha. Eu vou adentrar essa terra, e nada vai me segurar, nada vai me prender. Você e eu precisamos entender, você foi concebido para a vitória, e criado para o sucesso. Diga, eu fui concebido para a vitória, e criado para o sucesso. Você tem convicção disso? Muitas pessoas hoje em dia não têm convicção disso, não têm certeza dessa palavra, sabe? Tanto eu quanto você precisamos entender, nossa fraqueza está em desistir, e o caminho certo é prosseguir, mas certo de vencer é tentar mais uma vez. As derrotas não podem nos prender, a derrota não pode nos prender. Sabe quem falou isso? Thomas Edison. Quem foi Thomas Edison? O autor da lâmpada, o criador da lâmpada. Thomas Edison fez 1000 vezes a lâmpada. E mesmo assim, todas as 1000 vezes ele falou, não desistiu. Ele só mais uma vez viu que tinha encontrado um jeito que ela não funcionava, mas ele ia tentar de novo. Tanto eu quanto você precisamos ser tomados pelo Espírito de Deus, voltarmos a ser apaixonados, sarados, santos, para ter essa certeza de que somos mais que vencedores, que tanto eu quanto você fomos criados para começar a ver o Senhor e ter essas convicções que é o Senhor que anda conosco. Quantas vezes, diante das lutas da tua vida, da tua casa, você se põe por derrotado? Quantas vezes você desiste diante das lutas? Levanta a tua cabeça, te põe em posição de apaixonado pelo Senhor nesta noite, de uma pessoa que vai enfrentar o seu futuro e está preparado para vencer. Como é o nome da tua luta? A enfermidade? Você vai vencer em nome de Jesus.
problema no casamento, você vai vencer em nome de Jesus. É problema com um filho, você vai vencer em nome de Jesus. É problemas emocionais, todo mundo enfrenta lutas. É problemas emocionais, você vai vencer em nome de Jesus. A Bíblia nos fala que Josué adentrou a terra, conquistou a terra, trouxe as 12 tribos, colocou as 12 tribos, cada uma na sua posição, como Deus tinha dado, e ele se tornou um homem que foi referência, terminou a sua história, deixando um legado. Como vai ser a sua história no final? Eu tenho certeza que a minha década, quando eu completar 56 anos, eu vou olhar para trás e vou dizer: eu cumpri o bom combate, entreguei a carreira e guardei a minha fé. E você e eu precisamos juntos dizer isso: eu guardei a minha fé, eu não vou encerrar essa carreira. De repente eu vou olhar para ela, para o autor e consumador da minha fé, e ter certeza que Ele vem comigo. Fique de pé, meu amado. Eu quero junto contigo nesta noite fazer um momento de oração, de convicção de quem é Deus e de quem nós somos. Quem é Deus para ti? É o Deus que pode fazer milagres? É o Deus que muda a história? Sabe, no começo o pastor Eduardo dizia que ele enfrentou uma luta muito grande, quando o menino dele passou por um problema de saúde, João Pedro. E no momento que o pastor Eduardo enfrentou essa luta, eu nunca esqueço, eu estava lá em Matelândia. Na noite em que ele estava enfrentando essa luta, nós estávamos juntos, nós estávamos nos preparando por mais de Deus. E eu falei assim para o pastor Eduardo: eu vou lá visitar a Paula. E no outro dia o pastor Eduardo me avisou: pastora, João Pedro está hospitalizado, o João Pedro foi para a UTI, e é só um milagre, sabe? Naquela noite, nas noites que se seguiram, em uma especial, 3 da manhã, para orar por ele. E eu nunca esqueço, a certeza que eu tinha é que Deus estava colocando a mão, e eu junto com outros, muitos outros estavam orando por o João Pedro, e eu tinha convicção de que ele ia ser sarado. Sabe, nesta noite uma convicção do Espírito eu tenho. Para você se preparar para o seu futuro, você precisa romper com coisas do seu passado. Tem coisas que não estão aí resolvidas na tua vida, estão só enterradas, e você precisa resolver. Tem vícios que têm chegado e batido a sua porta, e nesta noite você precisa romper e dizer: eu não vou mais viver da forma que eu tenho vivido, eu vou romper com isso. Eu não vou mais ser glutão, nem beberrão, nem mentiroso. Eu não quero mais viver desta forma. Eu quero viver em sintonia com o Senhor. Eu quero sonhar com o meu futuro, sabendo que eu sou mais do que vencedor. Mas para isso acontecer, eu e você precisamos nesta noite parar um pouquinho, meditar na nossa história. O que você anda carregando contigo, que tem te feito tanto mal? Fala sério. Você diz que já perdoou, mas não perdoou. Fala sério. Quanta coisa mal resolvida lá na tua casa. Decida hoje. Hoje é dia de romper. Essa é uma noite de milagres. É uma noite de coração ser trocado, do vinho novo ser derramado. Essa é uma noite de largar as pessoas que te feriram. Perdoa neste momento. Fala para Jesus nesta hora: Jesus, eu quero perdoar aquelas pessoas que me feriram tanto. Jesus, eu quero liberar todos aqueles que me magoaram. E tem nome, fala o nome para Jesus nesta hora. Não deixa passar esse momento. Hoje é uma noite que Deus te chama para mudar a sua história, como mudou a história de Josué. Ele quer te mudar hoje. Deixa Deus agir agora no seu coração. Deixa Deus agir nos teus pensamentos. Pensamentos de morte, de derrota têm vindo sobre ti, e tu tens aceitado. Repreende esses pensamentos agora. Rejeita esses pensamentos. Diga para Deus: Deus, esses pensamentos de que eu não vou vencer, de que eu sou um derrotado, de que nada
proferido que nada ia dar certo na minha vida tenha acontecido. Deus, eu não quero viver assim. Eu quero perdoar aquelas pessoas que proferiram isso. Eu quero liberar elas. Eu quero, Deus, tirar todos esses fardos. Eu sinto da parte do Senhor que tem pessoas aqui carregando fardos, muitos fardos, que tem andado angustiado, com dores de estômago, com preocupações, ansiedades e nervosismos. Coloca para o Senhor nesta hora, entrega diante do altar. Quanta mágoa, quanto ódio, entrega para o Senhor nesta hora. Quantos sentimentos de rejeições. Deixa Jesus sarar você nesta noite. Deixa Ele te mostrar como Ele te vê. Diga para Deus: você que tem o desejo de romper com o pecado, levante uma das suas mãos. Toda a igreja vai levantar a mão, porque a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Jesus aí está, fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Todo o pecado é perdoado. Deixa a tua mão levantada e fala para Jesus nesta hora o nome do pecado, para Ele, não para mim. Fala para Ele: Jesus, o pecado que tem batido a minha porta é tal, é a glutonaria, é a bebedeira, é a mentira, é o adultério, é o roubo, é falar mal dos outros, é cobiçar as coisas alheias, é ciúmes. Jesus, eu quero te pedir perdão. Jesus, eu quero romper nesta noite. Rompa nesta noite. Declara nesta noite: eu quero viver um novo momento. Eu quero viver em novidade de vida. Senhor Jesus, eu confesso o meu pecado e o deixo para que Tu, Senhor, manifeste a Tua misericórdia sobre a minha vida. Eu não quero mais ser como eu era. A partir de hoje eu quero romper. Em nome de Jesus. Se você tem o desejo, se você tem o desejo de fazer um pacto com o Senhor nesta noite, uma aliança, não comigo, mas com o Senhor, de romper na sua vida e viver mais em intimidade com o Senhor, levanta uma das suas mãos bem altas. Eu quero orar por você. Você que quer dizer: Senhor, esse ano eu quero ler a Bíblia de verdade. Esse ano, Senhor, eu quero romper em oração, não 15 minutos, não 20, não só meia hora, mas muito mais, Senhor. Senhor, Tu vê mãos levantadas e eu quero clamar, ó Deus, a Tua palavra, o poder da Tua palavra. Nós queremos ver, Senhor, a Tua unção. Senhor, a Tua palavra nos diz que tudo que 2 ou mais pedissem no Teu nome Tu nos concederia, e nós Te pedimos nesta hora, em unidade com a Tua igreja. Senhor, age na nossa vida de uma forma sobrenatural. Eu declaro, Senhor, sobre essas vidas que estão rompendo, declarando que vão estar lendo a Bíblia. Eu declaro um ano de novidade. Eu declaro uma década de apaixonados. Eu declaro uma década de sarados, santos e vencedores. Eu proclamo sobre a tua história uma história de amor, uma história de paixão, uma história de cura, uma história de vencedor. Eu declaro sobre ti que você nasceu por um propósito divino, que hoje você está recebendo, que foi criado para a vitória e foi criado para o sucesso, concebido para a vitória e criado para o sucesso. Eu declaro sobre a tua vida um renovo, um novo tempo, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor e celebramos.